Fala aí, pessoal, beleza? Eu sempre começo a falar aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma live aqui rapidinho no Instagram. Ah, vou responder uma pergunta que as pessoas também associam ao meu passado, tá? Tem a ver com coach. Coach, a palavra mais zoada. Oh, fala aí. Nem o Isaac quer saber. Quer saber, Isaac? Acho que ele tá de boa. Palavra mais odiada hoje em dia, mais zoada, e como todo mundo sabe, eu já fui um cara que esteve aí no front de desmascarar algumas pessoas, e isso fez com que muita gente criasse uma ideia errada sobre algo que eu acredito, porque assim, pessoal, na época que eu brigava com todo mundo lá, principalmente com os empreendedores de palco, não tem nada a ver com a palavra coach, na verdade. A treta era o seguinte, eram histórias mentirosas, eram histórias fantasiosas, que não condiziam não com a realidade da crença, mas com a realidade vivida. Como, por exemplo, falar que estudou isso, ou que era isso, ou que era aquilo. Então, pessoal, o que eu vou falar aqui agora é o seguinte. Muita gente acha que essa parada de mindset, que essa parada de crença é tudo é lorota. A gente imagina que isso é tipo conversa para boi dormir. Eu vou falar, vou basear na minha vida. E como vocês gostam muito do Ryan, vou contar da vida dele. Porque tem um ponto em comum a minha vida com a dele. Que é o seguinte, a gente estudou em colégio de gente muito rica e a gente era os mais fudidos da classe. Sabe o que é ser o mais fudido da classe? O mais pobre, tá ligado? E isso gera um negócio na cabeça da pessoa que é foda, galera. E assim, olha que engraçado, né? As pessoas que sofreram por causa de dinheiro, que eram os mais pobres da classe, sofreu bullying. Você acha que isso não cria uma mentalidade, o fato de experienciar de ter essa experiência? Eu acho que vocês já conhecem uma fábula, né? Uma fábula que é a fábula da galinha e da águia. Você conhece, Ju? A fábula da galinha e da águia? Não conhece a fábula da galinha e da águia, pô? Ah, a história que conta. Bom, basicamente é o seguinte. Teve uma tempestade no topo da montanha. E aí a águia tinha deixado os ovos lá. O ovo caiu a montanha e caiu no galinheiro. Eu não sou muito bom de contar história, então vou ser bem direto. É legal quem conta devagarzinho e tal. Mas basicamente o ovo da águia caiu no galinheiro. A galinha achou que era um ovo dela e chocou o ovo da águia. E a águia viveu lá no meio das galinhas. E assim, a águia olhava para o céu e via as outras águias voando, que eram as suas irmãs de verdade. E ela sentia vontade de voar. Só que ela olhava para o lado e só via os pintinhos. E ela até chegou um dia e contou para os pintinhos, porra, eu queria voar. E os pintinhos chegou e começou a fazer bullying com a águia, que na verdade se sentia um pinto. Era um pinto. Eu não sou muito bom de contar a história, hein? E assim, a águia sofreu bullying, a águia se sentiu mal. A galinha chegou e falou, porra, no máximo, você consegue dar uns pulos, bater no galinheiro. E no final, essa águia morreu, frustrada, achando que era galinha. Nunca fez um ovo de galinha, porque não era galinha, e também nunca voou, porque não achava que era águia. Basicamente é o seguinte, pessoal. Todo mundo, tá? Isso é uma coisa que eu acredito. Todo mundo é vítima ou sofre consequência do sistema de crença, daquilo que ela acredita. Tem gente que acredita que é impossível, tem gente que acredita que nunca vai chegar a lugar nenhum. E tipo assim, mesmo que seja de maneira inconsciente, vocês que gostam da lei da atração sabem, a lei da atração, por exemplo, ela funciona independente do que a gente acredita, ela está funcionando o tempo inteiro. A gente atrai aquilo que está dentro da gente, baseado, óbvio, no nosso sistema de crença, baseado outros fatores, vamos dizer que tem outros fatores no que concerne ao recebimento daquilo que a gente quer. Mas assim, pessoal, a gente está constantemente
sendo limitado pelo sistema. Tipo, a TV, as regras do mundo, o que as pessoas acreditam na nossa volta, né? Por isso que a gente fala sempre do meio que a gente vive. Isso tudo influencia a gente de uma maneira absurda. E se a gente não para um momento da nossa vida para revisar, tá ligado? Tudo que é colocado na nossa mente. Imagina o seguinte, você vive num ambiente que tá todo mundo fudido, seu pai tá fudido, tá todo mundo fudido lá. E aí você tá lá o tempo inteiro ouvindo sobre como as coisas são difíceis, como tudo é foda. Além de você se deprimir e isso afetar na sua energia, afetar no seu estado emocional, e obviamente isso vai afetar suas escolhas, se a gente não se protege disso, a gente acaba caindo na mesma energia, a gente acaba caindo na mesma vibe. Então assim, pessoal, é óbvio que essa parada de mindset é muito mal explorada. Por quê? Porque quem fala disso é gente que não experimentou na prática. É gente que viu lá no curso XYZ lá, e 3 dias ganha uma profissão, e sai por aí repetindo, sem ter congruência naquilo que fala. Ela nem sabe falar direito sobre isso. Mas assim, pessoal, a gente... como é que eu posso falar para vocês? A gente está constantemente sendo bloqueado. E se por um minuto na nossa vida, se por um minuto no nosso dia a gente não para revisar tudo que a gente acabou... É que nem, por exemplo, se a gente vai pro chiqueiro cuidar de porco, só que como a gente não observa, a gente não tá vendo, a gente não se limpa de ter entrado no meio da lama, de estar sujo, de ter acumulado um monte de energia negativa. Por exemplo, quando você vê psicólogos em depressão, psiquiatra, sei lá o que, gente que lida com o problema dos outros em depressão, e tem um monte, não é verdade? Será que elas não estão ignorando a quantidade de lixo que elas estão absorvendo dos próprios pacientes, por exemplo? Será que a gente não está ignorando o que a gente não vê? Simplesmente porque a gente não vê, a gente não tem uma consciência de sentir, uma consciência de acreditar naquela voz interna. Como, por exemplo, a voz interna da águia lá. Ela queria voar, só que ela falava para os pintinhos lá, e os pintinhos falavam, mano, a gente é galinha, a gente não voa, pô, você está viajando, você nunca vai voar. Por que eu estou falando disso? Eu não gosto muito desses exemplos com animais, mas por que vocês nunca perceberam que tudo que vocês falam para os outros geralmente dá errado? Quando você tem uma boa ideia e você comenta com outra pessoa, dá errado. Sabe por quê? Porque você já está abrindo porta para a opinião da outra pessoa entrar na tua vida. Você já está abrindo porta para quê? Para dúvida. Então, se você tem dúvida no coração, se você acaba abrindo o seu objetivo para alguém que não acredita, você está sendo sugestionado. E a partir do momento que você está sendo sugestionado, você está fodido. Tá entendendo? Porque no final, na parte de crença, o que a gente acredita acaba tendo sempre razão. Se você acredita que pode, você está com a razão. Se você acredita que não pode, você também está com a razão. Acontece o seguinte, pessoal. Exatamente. Senão a pessoa é louca. E é disso que eu quero falar, isso. É disso que eu quero falar. Por que as pessoas que acreditam muito são taxadas como loucas? Porque a gente vive num sistema que está ditando as regras. A gente vive num sistema que diz o seguinte, isso é certo, isso é errado, isso é possível, isso é impossível. Então as pessoas mais loucas, que inclusive são as que mais se dão bem, são sempre as incompreendidas, as que sofrem perseguição, as que sofrem até de certa forma bullying, as que são desacreditadas. Por quê? Porque elas não acreditam no mesmo que o sistema quer. E querendo ou não, pessoal, uma coisa que parece óbvia vivendo no planeta Terra é que todos os limites impostos pelos homens têm que ser analisado e tem que ser possivelmente quebrado. Muitos dos paradigmas sociais de hoje foram quebrados no passado e muitos serão quebrados no futuro sobre o que é certo e errado. Eu nunca falei sobre... Bom, já falei, mas o YouTube tirou do ar. Sobre, por exemplo, a questão das drogas. O que realmente é droga? Vocês viram aí o caso do comandante Vilas Boas, né? Eu não vou falar sobre isso agora, até porque isso não me dá nenhum tipo de benefício a não ser treta. Mas assim, pessoal, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que tenha certeza que por mais bizarro que seja esses negócios de mindset, esses negócios de
claro, existe uma indústria por trás. Tudo que é bom, pessoal, ou tudo que tem alguma utilidade, as pessoas criam uma indústria, né? E, infelizmente, a indústria, hoje, ela é uma indústria que teve muita, vamos dizer, muita ansiedade em ter resultado só e não informação das pessoas que falam sobre isso. Você pode falar, pô, Mário, então por que você atrapalhou os caras do passado que ficavam falando de, sei lá, de mindset, por exemplo? Eu nunca critiquei o fato deles falarem de mindset ou eles falarem de programação mental. Nunca critiquei isso. O que eu criticava, pessoal, era mentira. Era coisas que não tem nada a ver com crença, era realidade. A pessoa dizer que era a pica das galáxias nisso, isso e aquilo, que ganhava bilhões, que era rica, que era não sei o que lá, e era mentira. Isso sim, eu fui um pouco incisivo, tá ligado? Então assim, galera, eu tive um problema pessoal com as pessoas, tá me entendendo? Agora, a lei é clara, tá? A lei do mundo, a lei bíblica, é a lei da crença. Vocês estão entendendo? Não vou nem falar de Jesus, do que Jesus falava, sobre pedir será-vos dado, sobre você acreditar. Tá entendendo? Fica de olho. Se você não acredita no que eu estou falando, reflete sobre todos os planos que você já teve no passado e deu errado, e como você deve ter falado para as pessoas à sua volta sobre o que você ia fazer, sobre o que você acreditava, sobre a sua dúvida, sobre a opinião dela. Começa a perceber, pessoal, como as pessoas à sua volta pensam. E se você está preso nesse inconsciente coletivo, dá para sair? A questão é, Mário, eu sei de tudo isso, dá para sair? É óbvio que dá. É óbvio que dá, pessoal. Mas esse assunto é mais extenso que uma live de 10 minutos. Tá bom? Então eu vou pegar meus ovos que estão cozinhando. Acabou? Fui. Fiz uma live assim porque eu... Hã? Por que tu já não falou do grupo? Que o grupo era sobre... Ah, não vou fazer agora. Espera aí que eu tô online ainda, Ju. Depois, mais pra frente.